Gente, a Segunda Guerra Mundial, ela foi um período, né, um período, né, de entre a que a gente chama de Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né? É um período que a gente trata como um reflexo da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, ela basicamente é um anexo da Primeira, justamente porque o estopim que sucede à Segunda Guerra, ela vem sido retratada desde a Primeira Guerra. Tá? Então, assim, a gente está na Segunda Guerra como se fosse um plus da Primeira, tá? Então, essa Segunda Guerra, a gente começa a tratar um pouquinho dos antecedentes que se sucedeu a essa Primeira Guerra. Então, gente, retomando, né, os antecedentes da Segunda Guerra. Como vocês podem ver, o primeiro antecedente que foi responsável, né, por como se diz, o desenrolar dessa Segunda Guerra foi o revanchismo alemão, tá? Vamos tratar um pouquinho do capítulo anterior, né, da novela anterior, que é a Primeira Guerra, tá? A Primeira Guerra, o final, né, que resultou nesse revanchismo alemão foi justamente, né, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele foi responsável para que a Alemanha tornasse rancorosa em relação aos outros países da Europa, tá? Por quê? Querendo ou não, quando o Tratado de Versalhes se encerrou, os próprios países que ganharam a guerra, né, que saíram vitoriosos, criaram uma série de condições para que essa guerra, né, não acontecesse mais e que fosse tipo um bolinho, né, tipo, fosse um clubezinho que foi responsável por que decidisse que a Alemanha era responsável pela Primeira Guerra. Ou seja, jogaram o rolê nas costas da Alemanha. Tá? Tanto que quem sofreu a penalidade foi somente a Alemanha. Tá? Então, esse revanchismo deu por seguintes causas. Primeiro, quando o Tratado de Versalhes foi feito, a Alemanha simplesmente decidiu que perdeu, ela se rendeu, né? Inclusive, isso foi um problema muito grande, né, para crescimento de governos autoritários. A partir do momento que a Alemanha se rendeu, ela, justamente, esse Tratado de Versalhes deu a ela vamos chamar de 3 castigos, tá? Os 3 castigos são a questão de não poder ter exército, tá? Não poder ter indústrias bélicas e não poder ter uma certa industrialização, ou seja, formação de armas, tá? Então, e outra coisa também, ela acabou tendo uma dívida gigantesca, tá? Justamente por esse castigo, por assim dizer. Tá? Então, vamos chamar de castigo. Tá? Por quê? A Alemanha, ela se rendeu automaticamente, tornou ela como alvo. Então, a Alemanha, com esses pequenos problemas que já tinham anteriormente, justamente por ela ter unificação tardia, a Alemanha sofreu, né, justamente crises econômicas e referentes aqui. Além da dívida que era precisada para ser paga e também a questão da indústria não poder suceder num período entre guerras, tá? Ou seja, um período bélico, onde todo mundo estava crescendo industrialmente. Menos, infelizmente, a nossa querida Alemanha, tá? Justamente pelo estado de castigo que acharam que ela era culpada pela Primeira Guerra, tá? A crise de 29. A crise de 29 a gente conhece popularmente como a quebra da Bolsa de Nova York, ou o crash da Bolsa de Nova York, se a gente quer chamar em inglês. Tá? A crise de 1929, ela foi responsável justamente por uma crítica ao sistema capitalista. Tá? A gente estava criticando o sistema capitalista justamente porque na crise de 29 a gente pode chamar também de superprodução. Tá? Era o quê? Os Estados Unidos estavam crescendo tão grande, tão fervorosamente, que acabou que essa superprodução não subiu ao mercado. Ou seja, tem a porrada de mercadoria para vender, mas ninguém tinha condição de comprar. Não a velocidade que eles estavam produzindo, tá? Então, o que acontece? A gente pensou, nossa, então o problema dessa crise, né, superprodução, é o capitalismo. Tá dando alguma coisa muito errada. Desemprego a rodo, as indústrias estão falindo, as pessoas estão entrando em colapso. Então, automaticamente, se gerou essa crise do capitalismo, que gerou posteriormente também
também a questão de que essa crise do capitalismo fez surgir com que o socialismo se tornasse um sistema viável, tá? Justamente por esses problemas que o capitalismo estavam tendo, ok? Outra coisa que foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, surgimento de regimes autoritários. Esses regimes autoritários a gente conhece como nazifascismo, né? O nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini, tá? Lembrem-se que os dois têm esse caráter autoritário, tá, gente? Mas eles têm suas características específicas, tá? Uma mais, uma menos, mas elas sempre têm características específicas. Elas se distinguem por algum momento, tá? A assinatura do... o fracasso do Tratado de Versalhes, mil perdões, esse fracasso do Tratado de Versalhes, ele foi justamente a questão da Liga das Nações. A Liga das Nações era uma liga responsável por deixar que nada aconteça, ou seja, vamos vigiar a galera para ver se a galera não está produzindo armas e não está querendo criar assim, uma nova guerra. Tá? Era como uma forma de vigília. Então foi um fracasso, porque a gente sabe que a Alemanha, inclusive, burlou o rolê e acabou, né, gerando a Segunda Guerra. Então, foi totalmente fracassado esse Tratado de Versalhes. Tá? Assinatura do Pacto de Não Agressão, Alemanha e Rússia. Tá? Então, esse pacto gerou, posteriormente, também a eclosão da Segunda Guerra. Tá? Por quê? A Alemanha assinou o Pacto de Não Agressão, Alemanha e Rússia, né, para que os dois tivessem, vamos chamar-se de uma diplomacia, tá? Que eles tivessem uma convivência harmoniosa. Claro que harmoniosa, entre aspas, porque eles não se bicavam, tá? A treta ali era grande, pronta para explodir, mas a galera tá disposta a querer atacar a qualquer momento. Tanto que isso deu problema muito tempo depois, tá? Uma coisa, a formação do eixo. A formação do eixo ela se deu entre Roma, Berlim e Tóquio. Esses três países foram geradores de Segunda Guerra, né? Ela pode ser vamos chamá-la de pólvora, tá? Ela foi responsável por essa pólvora e que automaticamente a galera viu, cara, a galera tá se movimentando, se formou o eixo, a treta tá pronta, o fogo no parquinho tá pronto, né? Então a gente pensa, nossa, se a galera tá se juntando de grupinho, alguma coisa pode acontecer. Então a galera já ficou mais alarmada. Formação, né, do eixo e o estopim final, tá? De todo o agrupado que teve isso, a gente pode dizer que a Segunda Guerra eclodiu. Ou seja, vocês podem ver que esse período todo que eu tratei, né, desses pequenos tópicos, teve essa ideia de... como posso chamar, gente? De atenção, sabe? Esse período entre guerras, ele foi uma forma de explicar, galera, o rolê tá acontecendo, o que vocês estão fazendo? Essa Liga das Nações. Como que vocês estão fazendo essa Liga das Nações? Ela tá sendo forjada, tá sendo falsa, né? Porque a gente não consegue controlar a Europa, então o estopim estava feito, tá? Dia 1º de setembro, a gente comemora, né, 1º de setembro de 1939, a Alemanha, né, o período que a Alemanha invade a Polônia, tá? Justamente pelo corredor polonês, que é uma saída para o mar. Então, essa guerra começou justamente por atentado à Polônia, tá? Que a gente chama-se de Guerra Relâmpago. Mas por que dessa Guerra Relâmpago? O que está acontecendo nessa Guerra Relâmpago? Então, gente, essa Guerra Relâmpago, ela foi uma estratégia, né, de guerra alemã, tá? Utilizando três formatos, tá? Que é a Força Aérea, a divisão de tanques e as tropas de infantaria, tá? Esses tipos de 3 setores foram responsáveis para poder construir essa guerra relâmpago, tá? Então, a Alemanha utilizou essas três armas para poder fazer com que a Polônia decaísse, tá? A Polônia durou durante 27 dias, mas infelizmente ela acabou sucedendo de caída, tá? Ela acabou caindo. Justamente também, né, gente? Vamos pensar 3 tipos de infantaria, né? Tinha 3 tipos de armamentos que a Alemanha estava usando, ou seja, todo o poder total para poder invadir a Polônia, ou seja, isso faz com que a Polônia, por mais que ela resista, ela não dá conta, né, de suprir essa questão, né? Gente, qualquer dúvida, vocês podem chamar no chat, tá? A Paulinha tá de olho para mim por enquanto, tá? Então fiquem atentos um pouquinho ao chat,
tá? Se vocês quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, professora, não está aparecendo, não estou te escutando, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Não tem problema algum. Então, gente, voltando. Blocos. Claro que, como eu falei, né, as guerras são feitas, né, de grupinhos, né, de clubinhos, justamente pela ideia de que você precisa reforçar, você precisa ter aliados para que ocorra essa guerra, porque automaticamente você não consegue fazer nada sozinho. Né? Então, o que foram criados? Blocos. Primeiro, os aliados. Os aliados faziam parte de 4 países: Inglaterra, França, Estados Unidos e China. Lembrem, Estados Unidos aí ele entrou depois que foi o ataque de Pearl Harbor, tá? E vou explicar o porquê que os Estados Unidos entram muito depois. Justamente porque que chama Segunda Guerra Mundial. O outro bloco se chama Bloco do Eixo, tá? Que fica Alemanha, Itália e Japão. Tá? Então, esses 3 países brigam constantemente com os outros 4 países. Quase é uma guerra injusta, né? Justamente briga de forças. A primeira fase, ela vai de 1939 a 1941. A guerra que foi o quê? Sobre o controle do eixo. O eixo foi o quê? Esses 3 países bonitinhos aqui: Alemanha, Itália e Japão, tá? Foi basicamente dominados por esses 3 países, tá? Ultimamente, por quê? A Alemanha já tinha um caráter mais rápido, eficiente, justamente com o militarismo do fascismo, que são uma das características desses 2 sistemas autoritários, né? O voltar para o militar, tá? A ocupação que a Alemanha estava fazendo, porque a Alemanha, um dos caráteres principais que o nazismo tinha, é esse caráter de expansionismo alemão, que ele chamava de espaço vital, tá? Ou seja, ele queria fazer tipo o que Napoleão fez, ou quase fez, né? Dominar o mundo, quase um pink cérebro. Então, eles tinham, ou seja, eram 2 forças totalmente, né, avançadas, e o Japão também tinha um caráter muito grande e muito histórico de militar, apesar de poucos, como se posso dizer, poucos investimentos, pouco uso desses materiais. Mas o Japão ainda em si é responsável também por vamos chamar de caracteres militares, ou seja, ele tem as próprias lutas que utilizam isso de uma forma, né, para que o Japão se torne um caráter militar muito forte. Tá? Não só pela questão bélica, mas pelas questões ancestrais que ele tem contato com a luta, tá? A segunda fase, ela trata de 1942 a 1945, tá? Essa fase, ela foi tratada pela questão, ela foi marcada, né, registrada por uma questão de mundialização, tá? É onde entra a questão dos Estados Unidos, por isso que o caráter se tornou mundialmente, porque os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, né, por contextos posteriores que eu vou tratar lá na frente. E há também a questão que eles apoiam o eixo. Lembra que eu falei que os Estados Unidos está lá, né, mas ele não está necessariamente, né, como se diz, gente, entrar, ele automaticamente ele não tinha entrado na guerra, tá? Ele não tinha esse caráter mais afinco com a guerra, né? Ele era totalmente só para suprir as produções, né, alimentícias, de armas. Ele só entrou na guerra justamente porque o Japão acabou, né, tendo invadido e bombardeado a ilha de Pearl Harbor. Vamos para 1940. Aqui, gente, 1940, a gente tem 3 marcos, tá? Que é o ataque alemão à França e sua dominação imediata, porque a França era um dos países que a Alemanha tinha briga, né? Vamos chamar de briga histórica, tá? Esse confronto da Alemanha e a França, ela é bem antigo, tá? E justamente ele se tornou muito mais forte no período da Segunda Guerra Mundial. Essa briga, o que acontece com ela? Eles começam a brigar justamente por território e pela questão da Alemanha ter esse caráter expansionário, tá? Ela querer assumir esse caráter, então ela invade. Ela invade a França, né? Ela encontra-se um pouco de resistência à França
E essa resistência ela dura por pouco tempo, tá? Justamente pelo exército francês, que era, vamos chamar de rebeldes, eles não tinham um caráter tão, vamos chamar, armamentista quanto tinha, né, quando tinha a Alemanha, tá? Então, o que acontece? A França, ela perde, né, automaticamente o território, tanto que eu vou mostrar para vocês, né, a fotinha de Tito Hitler, né, de frente à Torre Eiffel, né, justamente para mostrar o poderio alemão, né, ou seja, dominei a porra toda, esse território é meu, tá? Então, aí, posteriormente, vocês podem ver que tem a retirada de Dunkerque, tá? Dunkerque era um porto, tá, na região dos belgas, principalmente no território sueco, finlandês, norueguês, tá? Que é o território belga, e que eles queriam que esse território ele foi muito visado justamente por esse porto, e geralmente essa retirada ela denominou, né, por esse porto, que foi um episódio, gente, que a França automaticamente ela queria esse território belga, tá? Ele queria adentrar esse território belga justamente pelo caráter que tinha, né, referente à militarização, porque ele precisava se proteger em referência à Alemanha, tá? Por mais que a Alemanha tinha sido a França tinha sido tomada, ela precisava de reforço, né? Porque na guerra a gente não se luta sozinho. Então, esse território belga, ele foi invadido pelos franceses, houve uma guerra muito sangrenta, resultando em fuga aconteceu a fuga em direção à Grã-Bretanha. Os bombardeios franceses foram responsáveis pela queda, né, pelo final desse retiro, né? Foi o ponto de misericórdia para que esses belgas saíssem desse território e aí fugindo para a Grã-Bretanha, tá? Foi como se fosse o golpe de misericórdia que foi dado. Aqui tem 2 cartazes, em referência à questão, né, mostrando que a bomba, né, o armamento alemão estava invadindo a França, aliás, desculpa, a Inglaterra, tá? É como se fosse essa charge, é um cartaz, né, de que a Alemanha estava invadindo já esses territórios britânicos, e o outro é um cartaz que foi feito por um rebelde, né, uma homenagem a um rebelde, que foi responsável por tentar impedir a invasão que estava tendo na França, tá? Ele é um rebelde que tentou impedir esse episódio. Só que acontece que, infelizmente, ficou, vamos dizer, na base mais da teoria do que na prática, tá? Ou seja, bateu o pé e correu. Não tinha condição de enfrentar. Aqui é o titio Hitler, como vocês podem ver, que ele está aí lindo pleno em frente à Torre Eiffel, e aqui é o exército alemão entrando dentro do território francês. 1941 a 1943. Esse período foi datado por 4 episódios, que foi a invasão da União Soviética, mas ela foi odiada justamente porque a Alemanha ela preferiu, né, estar segurada no fogo para poder, né, se preparar melhor, porque querendo ou não, a União Soviética era um território gigantesca, né? Então, assim, ela é enorme, então as pessoas tinham que ter um pouco mais de rigor, né, um pouco mais de determinação para poder averiguar, estratégia para poder averiguar a União Soviética. Mas a intenção de Hitler, final, era para poder dominar por final, né? Era seu triunfo. Ataque a Pearl Harbor. Ataque a Pearl Harbor é o episódio mais famoso que todo mundo conhece, né? Justamente pela descrição dos filmes americanos. Né? Os filmes americanos sempre retratam esse ataque de Pearl Harbor como, vamos chamar, de uma cinematografia hollywoodiana exagerada, né? Querendo ou não, por ser feito nos Estados Unidos, eles têm que vangloriar, querendo ou não, esse território, né? Esse ataque mostrando, né, não só a fraqueza, mas a sua luta em detrimento do Japão, né? Então, esse ataque de Pearl Harbor foi feito vários filmes
em resposta a esse atentado, tá? Que é o atentado de Pearl Harbor, como a gente sabe, é o ataque japonês à ilha da Havaí, que é um território americano, né? Que foi feito em 7 de dezembro de 1941, tá? Ele ataca e assim a gente pode considerar a entrada oficial dos Estados Unidos na guerra. Foi assim que o Japão obrigou, né, por assim dizer, vamos defender a minha honra, que os Estados Unidos ele entra oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Tá? A outra batalha muito famosa, infelizmente retratada somente em 2 filmes, foram feitos só 2 filmes em relação à Batalha de Stalingrado, uma de 1997, se não me engano, e uma mais atual de 2013, se eu não estou errando as datas. Me perdoe. E esse ataque de Stalingrado, essa batalha foi a batalha mais sangrenta, tá? Tanto para os alemães, que vai ser Alemanha Alemanha e União Soviética, e a batalha que foi mais sangrenta para os 2 lados, tá? Justamente porque ela começou a crescer, a derrocada, ela começou a mostrar, né, a exibir a decadência do Império Alemão. Ela começou a desmoronar, né? Ela começou a botar em xeque essa fortaleza que era o exército alemão. Então, a Batalha de Stalingrado, ela ocorreu no território russo, tá? Ela foi automaticamente, né? Ela começou saindo da Alemanha, mas ela começou a se degradar no território russo, tá? Então, ela durou 2 anos, tá? De 1941 a 1943, ela se sucedeu durante esse período, tá? Foi uma luta muito sangrenta justamente porque foi travada, foi finalizada na cidade de Stalingrado, e foi onde que os alemães não sabiam como reagir. Porque foi utilizada a tática mais famosa que todo mundo conhece, que inclusive Napoleão perdeu da mesma forma, que é a tática da terra arrasada. O que é a tática da terra arrasada? A tática da terra arrasada é justamente o quê? Quanto mais o inimigo entra no território, mais a gente bota veneno na água, mais a gente queima plantação, mais a gente destrói casas porque não tem abrigo. E uma coisa que favorecia, além do tamanho gigantesco do território soviético, que era o inverno russo, que é um dos mais rigorosos do mundo. Então, essa batalha ocorreu bem no meio do inverno russo, e você, sem abrigo, comida e água, você não sobrevive. Por mais exército que você tenha, você não consegue chegar. Então, essa batalha se deu no final, né, da marcha de Stalingrado, na cidade de Stalingrado. O alemão se viu derrotado. E os poucos soldados que sobraram voltaram para a Alemanha, tá? Foi a maior baixa dos soldados alemães, tá? Gente, a Batalha de Midway, tá? Que é uma batalha muito famosa, né?